Olá, meus amigos, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é ser uma criatura de Deus, o que é ser um filho de Deus, segundo a perspectiva dos evangélicos. Eu sou uma pessoa que eu trabalho home office, então eu não tenho uma vida muito agitada, muito saideira, não, nada disso. Eu fico bastante em casa, sou bem caseirona. Mas eventualmente eu tenho eventos, vou encontro de família, amigos, enfim, até mesmo trabalho. Às vezes apesar de eu trabalhar home office quase que integralmente, eventualmente mesmo acontece de ter alguma coisa presencial, alguma dinâmica, e eventualmente eu me faço presente. E eu tenho percebido que tem acontecido uma coisa. Tenho me deparado, tenho encontrado muito com evangélicos. E eu percebo que eles costumam simpatizar comigo, costumam simpatizar com a minha pessoa bastante. E aí a gente vai falando de Deus, eu amo falar de Deus, de Jesus, a gente conversa um pouquinho e tal. E aí eles vão sendo seduzidos pelas coisas que eu falo que num primeiro momento tem muito a ver com aquilo que eles acreditam. Só que aí acontece uma coisa no meio do diálogo, que é de qual igreja você é? E eu não sou de nenhuma igreja, eu não sou uma pessoa que tem igreja, não acredito nisso. Eu estudo eu e Deus aqui em casa, me informo por meio de palestras sérias, eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos os canais os quais eu confio e eu indico tranquilamente para quem quer assistir, principalmente o primeiro, que é da espiritualidade com Pedro Augusto, e o Espiritualidade na Prática, são os que eu mais consumo. Adoro, eu sempre indico para todo mundo. Mas obviamente tem mais canais, tem mais médiums e tem mais trabalhos na internet de ordem de teor espiritual sério, com pessoas sérias e servos de Deus na Terra para trazer o esclarecimento. Que religião você é? Que religião não? Que igreja você é? E aí eu chego e falo, olha, eu não sou de nenhuma igreja, eu sou universalista. E tem muita gente que ainda que não entende muito o conceito de universalismo. Já até aconteceu de uma mulher que também era evangélica, uma vez que a encontrei, dela perguntar qual igreja que eu era, e eu falar, eu sou universalista. E ela falou, sabia que era da Universal. Então, as pessoas ainda não entendem muito bem essa ideia de universalismo. Não é uma religião, Ela está fundamentada numa perspectiva científica espiritual, Então, é todo um campo filosófico, nem sei se esse é o jeito certo de falar, mas se refere a o universalismo é ao mesmo tempo uma filosofia do bem viver do ponto de vista moral e uma política universal de entendimento que abrange todas as áreas de conhecimento que a gente entende aqui na Terra, biologia, biologia, matemática, exatas e lá, bem como todos os outros campos de conhecimento, os quais a gente ainda na Terra não teve acesso. Então, o universalismo, ele compreende uma filosofia e uma política, ele é ao mesmo tempo essas duas coisas, E ele é um leque que se expande em múltiplas direções. Ele é fundamentado nas leis universais. E o universalismo, ele tem etapas filosóficas, etapas intelectuais. Quanto mais nós vamos expandindo o nosso entendimento, quanto mais nós vamos expandindo o nosso conhecimento, a gente vai mergulhando numa camada mais profunda do universalismo. Então, o início do universalismo é o Espiritismo, a terceira revelação. Deveria ser assim, mas os espíritas, muitos deles, ex-católicos fanáticos encarnados no Espiritismo para abrir a mente, mas ainda muito apegados ao antigo jeito de ser da última personalidade deles, fanática, religiosa, inquisidora, se apossaram do Espiritismo e fizeram dele uma religião. O próprio Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é a introdução ao universalismo. Veja vocês. Ele é o primário do universalismo, entendeu? Então o próprio Espiritismo não é uma religião, Fizeram do Espiritismo uma religião. Os próprios ensinamentos de Jesus Cristo, que todo mundo gosta muito de falar dele, ou de Abraão, ou de Moisés, não era uma religião, Não era. Mas as pessoas fizeram disso uma religião, entendeu? Então você percebe que as pessoas
tem um pouco de dificuldade de experienciar a espiritualidade, de experienciar o relacionamento com Deus, que é essa coisa abstrata de se entender num primeiro momento. As pessoas têm uma dificuldade de exercitar essa relação fora de regras para isso. Como é que eu me relaciono com algo que é fluido, com algo que é energético, com algo que é metafísico, que é algo que se relaciona com o átomo, com a molécula, com não sei que molécula? Como é que eu me relaciono com essa coisa? O que é Deus? É um homem? Não é. Não é um homem, não é. Creio não ser sequer um espírito. Veja, ele não está restrito no campo do espírito propriamente dito, entende? O livro dos Espíritos traz a definição de Deus pra gente não como um espírito, como uma inteligência. E o que é a inteligência? É necessário refletir. É necessário refletir, entende? Então, vamos lá que eu quero falar da experiência com os meus irmãos evangélicos. Então, as pessoas ainda têm uma dificuldade. Quando elas têm essa dificuldade dessa relação com Deus de maneira mais solta e liberta, elas caem naquilo que se intitula sistema de crença. Para eu conseguir me relacionar com algo que é abstrato, eu preciso ter uma matemática para isso acontecer. Porque como é algo abstrato, eu preciso trazer para o concreto. Como eu vou me relacionar com algo que é abstrato de maneira que não seja concreta, sendo que eu, na minha consciência, muito fechada ainda, uma maneira de ver muito enraizada ainda, muito empedrada, muito petrificada ainda, eu não consigo. Então, precisa descer, precisa adensar essa ideia, precisa ser adensada. E essa ideia adensada nessa sistemática para crer, nessa sistemática para se relacionar com Deus, para se relacionar com o invisível. Então, por mais que se fale do invisível, por mais que se pregue o invisível, é algo que eu não é tangível para mim, mas eu quero, eu tento, e isso precisa ser respeitado. Então, muitos irmãos, aqui hoje eu vou falar dos irmãos evangélicos, mas não é sobre os evangélicos, tá? Porque os católicos, mesmo os umbandistas, mesmo os candomblecistas, mesmo os não sei que lelistas, assim, grosso modo, todas as doutrinas têm, em maior ou menor grau, irmãos, pessoas, perspectivas ali petrificantes, mesmo no movimento universalista. O problema, veja, não é o universalismo, o problema são as pessoas que se identificam com aquele pensar e tomam para si aquele pensar, e isso está certíssimo, mas manifestam aquele pensar a partir dos seus paradigmas, a partir da sua maneira de crer. Então ele pega algo que está limpo, está translúcido na atmosfera, que é a própria espiritualidade, que é o próprio Deus. Só que Deus, a partir de Deus, a espiritualidade, ela está aí, e ela é o que ela é. Mas quando em contato com a mente de cada criatura, com o coração de cada criatura, passa, né, esses saberes, esses conhecimentos estão sujeitos ao modo de crer, ao modo de pensar, aos preconceitos, às limitações intelectuais e emocionais, ou seja, o tanto que aquela criatura ama ou deixa de amar. Então, Deus é Deus, a espiritualidade é a espiritualidade. Todo conhecimento sobre Deus e a espiritualidade é o que é. Isso não muda. Mas como para que esse conhecimento chegue até nós, devido à densidade desse campo, devido ao atraso, ao primitivismo dessa humanidade, Deus se serve dos seus filhos para iluminar outros filhos. Acontece, porém, que tem filhos e filhos. Tem filhos translúcidos, como Pedro Augusto, como Jesus Cristo, e que aí a informação passa límpida. Mas há filhos, mais como eu, que sou mais atrasadinha, e é verdade mesmo, e eventualmente as coisas que eu posso captar, elas eu capto num campo límpido, mas esse campo em contato, muitas vezes, com a minha ignorância,
né, com a minha ignorância, com às vezes com os meus sistemas de crença, os quais eu ainda não venci 100%, ele pode ser eventualmente contaminado um pouco pela minha maneira de pensar. E aí eu venho e posso vir aqui trazer uma mensagem. Por isso que se diz, gente, a gente pode cometer erros. Então, a gente precisa ter o cuidado de, pô, eu adoro ouvir o José. Ai, o José é lindo, amo o José. Como o José tem coração bom. Tá bom. Ele tem um coração bom. Mas o José também está sujeito a esses equívocos. Por quê? Não só pelo nível evolutivo de José, que conta muito o nível evolutivo, mas também pelo esquecimento da matéria. Eu estou no esquecimento. Entende? Estou inserida na cultura desse planeta. Então, o trabalho da criatura humana, que o que a gente mais veio fazer é trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso cotidiano a consciência universal. É manifestar a consciência universal na nossa vida, nas nossas relações, no nosso todo. Entende? Então, o que nós precisamos ter em mente? Poxa, eu vou escutar quem quer que seja, né? Eu vou escutar quem quer que seja que toque no seu coração. Saiba que o que quer que aquela pessoa esteja falando, por mais belo que seja e por mais verdade que seja, é muito provável e certamente sim, alguma coisa pode ser que não esteja exatamente como é. Esteja passando pelo filtro do modo de pensar do espírito encarnado, entende? E aí, esse que é o problema. Porque o que a gente vê? Como a gente vive numa realidade aqui em que as pessoas não sabem quem são e acham que são coisas que elas não são, acham que são grandes representantes, acham que são grandes, sabe? Você pode até estar representando mesmo Deus ou a espiritualidade, eu não nego isso. A questão é que muitos líderes espirituais, muitos mensageiros acabam caindo numa ideia de que eles têm um certo tipo de predileção, que Deus tem um certo tipo de predileção em relação a eles, porque eles são especiais demais e porque eles são muito mais que todos os demais. E isso não é verdade. Que aí você começa a achar que você é uma coisa que você não é. Você começa a achar que você é uma pessoa especial. Você começa a achar que você é uma pessoa que tem algum tipo de poder. Porque você tem dons espirituais. Porque Deus fala contigo diretamente. Entende? Você começa a achar que porque você vê, porque você escuta os espíritos, porque você canaliza, porque você traz a inspiração de Deus, você pode começar a achar que você tem algum tipo de coisa com Deus. Não é nem o que você tem com Deus, porque o que você tem com Deus de fato é particular e é seu mesmo. Mas você começa a achar que Deus tem por você uma ideia diferente do que ele tem pelos demais. Você começa a achar que você está aqui e você começa a achar que acima de você só Deus. Você começa a achar que ninguém no mundo é mais poderoso do que Deus e você. E isso, meus amigos, isso é o início. Assim é o início da derrocada da criatura humana. Por que, Michele, toda essa introdução ao tema? Porque falávamos os meus irmãos evangélicos. E é o que eu falei, eu percebo que eu às vezes estou nesses eventos, ou em família, ou trabalho, o que quer que seja, e às vezes surge a pauta de Deus, eu falo da Bíblia, tudo, eu gosto, não tenho conhecimento super aprofundado sobre a Bíblia, mas alguma coisa, eu acho que todo mundo conhece alguma coisa sobre a Bíblia. E eu acho lindo as passagens bíblicas, aquelas verdadeiras, né? Eu acho linda, né? Vocês sabem, né? Eu acho muito bonito, sempre me toca muito, fico comovida, aquela coisa toda. E aí, então eu consigo falar com os evangélicos, eu consigo falar com os umbandistas, eu consigo falar até com o pessoal do candomblé, eu consigo falar nunca me apareceu assim, mas eu consigo falar com os bruxos, eu consigo falar. Aí eu tenho minha madrinha é Wicca. Ela é Wicca, então eu converso com ela, tudo normal, entende? Porque eu tive na minha vida bastante contato com muitas visões religiosas diferentes. Então eu consigo, meu irmão é judeu, você entende? Então eu tenho, através dele, eu tenho um pouquinho de contato com a perspectiva dos judeus, entende? Então se eu conhecer um judeu, eu não vou saber falar profundamente sobre a Torá.
né, que seria o Velho Testamento. Não vou levá-las super profundamente, mas vou conseguir desenrolar ali com ele um pouquinho. Sei que eles não reconhecem Jesus como o Messias, na perspectiva dele, Jesus foi só um profeta. Eu não creio nisso, mas eles creem. Mas eu vou conseguir conversar com eles. Graças ao meu irmão, eu tive contato a essa visão de mundo. Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, tem pessoas que são ateias, né? Então, vou conseguir ali, de um jeito ou de outro, conversar, né? Até onde der, né? Até onde der, eu vou conseguir ali conversar numa boa e tal, e tá tudo bem. Então, eu não passo mal, assim, eu vou conseguir, vou falar com você, isso lá é mesmo, lá, eu vou conseguir falar, e tá tudo certo. Preste atenção no que eu vou falar agora, isso não é uma coisa sobre os evangélicos. Repito, não é sobre os evangélicos, é sobre a ignorância humana, tá? É muito mais sobre os líderes espirituais que leem as coisas, interpretam tudo de um jeito torto e se sente seguro bastante para subir em cima de um púlpito. Ele mesmo se coloca lá. Ele se coloca, não foi Deus que colocou. Ele se coloca lá e começa, na sua ignorância, instruir uma quantidade imensurável de pessoas num equívoco, gente, brutal, sobre Deus e sobre o relacionamento com Deus. Isso não é sobre os evangélicos. Isso é sobre a ignorância humana. E eu gostaria que por meio desse vídeo, bendito seja, muitos possam ser esclarecidos quanto a isso. Porque o que foi dito me preocupou, me assustou um pouco, né? Eu não gostei do que eu escutei, eu fiquei um pouco preocupada. Gente, realmente, as pessoas realmente acreditam nisso. E a gente cria com o que a gente pensa. E o nosso pensar, ele é fruto de um padrão que, para ser construído, demanda tempo. O nosso pensar, ele é fruto de um padrão de crenças, um padrão de códigos, um padrão de comandos. E o nosso pensar, ele é fruto disso. Existem ideias que se encadeiam entre si em um ciclo doentio. E a gente não sai disso. É o que a gente vai chamar de visão pétrea. É o que a gente vai chamar de fanatismo. É o que a gente vai falar de visão estreita da realidade espiritual. É o que a gente vai chamar de ignorância. Mas uma ignorância repetitiva. Porque ignorantes somos todos. Mesmo Jesus, no nível que ele está, ele também é ignorante. Para nós, não. À nossa frente, ele é um iluminadíssimo. Mas à frente de outros tantos, ele é muito ignorante. Entende? O que é ignorante? É todo o campo da consciência que ainda não foi tocado pelo esclarecimento. Ponto. É isso que é ser ignorante. Eu sou muito ignorante. Muito. Vocês também são. Todos. Na frente de uns, é até engraçado porque só Deus sabe. Na frente de uns eu sou quase iluminada. Não é engraçado pensar que você, na frente de uns tantos, você é quase um iluminado. É engraçado, né? Pois é. Mas na frente de um Sananda, na frente de não sei mais quem, tadinha de mim. Gente, eu sou um ovoide, né? Eu sou um espírito que está num profundo processo de dementação, num processo cíclico de monoideia, entende? Monoideia, uma coisa assim, fechado num loop ainda não foi tocada pela realidade. Que interessante, não é? É muito interessante. Vamos lá, avancemos mais um pouco. Então, não é sobre os evangélicos. Eu até quero fazer uma citação aqui que me veio. Gente, teve um tempo atrás, mas muito tempo atrás, conversando com uma mulher, ela era umbandista. E na verdade era uma entidade, eu achava que era, mas hoje eu sei que ela estava no animismo, né? Já foi me esclarecido que não era, porque isso não é... Ó que absurdo. Eu tinha ido num centro, porque isso acontece, mesmo que seja uma casa de luz, mesmo que seja uma casa de Deus, tem a questão dos médiuns, né? O padrão mental, o padrão psíquico, emocional do médium é que vai estabelecer, e o médium, gente, na igreja evangélica, na igreja católica, todo mundo. Se você trabalha falando, se você trabalha incorporando, se você trabalha escrevendo, se você trabalha compondo música, tudo isso é mediunidade. A gente está sujeito à inspiração do bem e do mal, tá? E essa médium que estava ali
fazendo um tipo de uma entidade, não era, hoje eu sei que era ela própria, eu cheguei e fiz uma menção a Jesus. Falei, porque na Bíblia Jesus, ela falou, isso aqui é Umbanda. Gente, meu Deus. Meu Deus. Naquela época eu tava muito ignorantezinha ainda. Mas eu levei um susto, eu falei, mas peraí, mas não existe isso, Deus tá em tudo. Aí ela meio que ficou meio assim. Mas assim, hoje, provavelmente, bendito seja, eu agiria de um jeito diferente. Eu ia falar, então calma, eu tô falando com um quiumba? Eu tô falando com um trevoso? Porque não é possível que quem trouxe a Umbanda pro Brasil foi Jesus. Jesus é o espírito à frente. Eu não tô ouvindo isso. Eu diria isso. Hoje, eu já tenho mais repertório para responder esse tipo de surto. Porque, assim, no caso dela, ela tava numa viagem, né? E ela tava sendo irresponsável. Porque ela tava ali, não era num animismo. O animismo é quando você acredita, é a manifestação do espírito da pessoa. Eu tô aqui, tô falando que eu acho que eu tô incorporada do Zé Pretinho. Eu tô com o Zé Pretinho e acho que é o Zé Pretinho. Mas eu acredito que é. Isso é o animismo, entendeu? Por exemplo, mas é eu mesma que tô falando. A mistificação é uma mentira. Eu sei que não tem nada e eu tô numa viagem. Então, assim, ela tava numa viagem bem grande. Então, isso é muito sério. Olha que como trabalhar com a espiritualidade é um assunto sério. A gente tem que ter noção daquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala tá moldando o pensamento. Imagina se eu fosse uma pessoa que eu já tava estudando, mas eu ainda tava muito... Entendeu? Imagina se eu sou uma pessoa que eu sou super fanática com a questão das entidades, né? E eu já fui bastante, de falar assim, que a entidade falou, que não sei o quê. Enfim, eu teria saído de lá falando, meu Deus, era uma baiana, meu Deus, a baiana falou que, né, eu já ia fazer uma ideia errada de Jesus. Olha como isso é sério, gente. Olha como isso é sério. Então a médium imprimiu numa comunicação que era dela mesma comigo, mas eu até então acreditando que era um espírito de luz, a médium estava imprimindo na comunicação dela comigo a visão dela sobre Jesus, a visão dela sobre os evangélicos. É aquele famoso médium de Umbanda, aquele famoso médium de Candomblé que tem ugeriza os evangélicos, entende? Minha família é uma família que tem muitos umbandistas, não só, mas muitos. Então, eles falam, eu mesma já falei muito, né? Hoje não penso mais assim mesmo, não penso mais assim de todo o meu coração, não penso mais assim. Do contrário, eu tenho percebido que os evangélicos, realmente, eles têm muito amor no coração mesmo. E são muito mais respeitosos, muito mais equilibrados do que muito umbandista, espírita, muito mais. Mas eles são muito ignorantes. Ignorante é ser burro? Não. Ignorante é tão somente o campo da consciência de quem ele é, que ainda não foi tocado pelo esclarecimento. Ponto. Burrice existe? Com certeza. A burrice o conhecimento é trazido para você, você é esclarecido, mas você, por uma conveniência para o teu espírito, você diz, não, eu não penso isso. Isso é ser burro. Porque você já foi esclarecido que não existe esse tipo de diferença. Mas porque você quer acreditar que aquilo é daquele jeito, porque é conveniente para você, isso é burrice. Então, portanto, a burrice existe. Mas os evangélicos não são burros. Eles são ignorantes. Deve ter burro ali? Muitos, né? Muitos pastores? Muitos. Muitos fiéis? Muitos. Mas todos não. Eles têm um coração muito bom mesmo. Então, é isso que eu quero que fique claro. Não é sobre os evangélicos, tá? Tá bom. Tá. Então, as pessoas costumam conversar muito comigo, gostam de conversar comigo, lá. Aí chega, quando eu tô conversando com os evangélicos, sempre chega a pergunta de que igreja que eu sou. Eu falo que eu sou universalista e explico. Então, eu acredito na integração de todas as religiões. Eu falo. Então, eu acredito na Bíblia, eu sei que muita coisa ali é verdade. Eu acredito na Umbanda, acredito no kardecismo, acredito em ufologia, seres de outros mundos. E aí muitos ficam meio assim, Aí todo aquele fascínio por mim vai meio perdendo um pouco a cor. Vai perdendo um pouco o brilho. Não todos, alguns até escutam.
Alguns até escutos, mas alguns vão ficando meio assim. É engraçado que nem todo mundo sabe disfarçar as expressões faciais. Tá bom. Tinha um cara lá que ele era pastor. Ele falou que eu sou do comando, não sei das quantas de Cristo. Eu falei, nossa, uau, né? E que bom, né? Que bom, adoro. Mas é aquilo. Ele era pastor e fez teologia, né, e tal, e tem a visão dele de mundo. E eu falando para ele das minhas experiências com Deus. Falei, olha, Deus tem me trazido à luz muito das minhas intolerâncias, que é uma sombra que eu tenho. E que ele não tá nisso. Ele não tá em atrito, ele não tá em briga, ele não tá nesses padrões que querem ser, nessas imposições de ideia. Ele não tá nisso. E ele tem falado comigo já há muito tempo, olha, enquanto você não resolver isso, eu não vou conseguir te levar a um outro patamar de entendimento. Porque você tá muito fechada no seu modo de pensar. E você acha que o seu modo de pensar é o certo. Sendo que tem tanta coisa a mais que eu quero te mostrar. Isso é a minha conversa com Deus e eu tava abrindo para ele esse campo absolutamente íntimo da minha pessoalidade, do meu relacionamento com Deus, algo nosso, algo totalmente particular. O agraciei com esse dado, tô agraciando vocês com esse dado, porque esse é particular meu, da minha intimidade com Deus, de muito tempo. E ele vem falando muito comigo sobre isso. E eu falei, Deus tem me falado, não tô nisso. Aí eu falei pra ele, pô, eu tava vindo aqui, o cara perguntou, ai, você votou no Lula ou no Bolsonaro? Aí eu falei pro evangélico, falei, cara, você acha? 2024, a gente ainda tá falando Lula de Bolsonaro, né? Isso é tão 2005. Eu falei, meu Deus, então eu falei assim, eu tinha muito esse modo de pensar, né? Por conta dos vídeos que eu tive acesso, o Pedro, propriamente dito, que eu deixo sempre aqui na descrição, veio falando naquela época, né? Que tinha muito. Eu mesma também estava muito inflamada em muitos pontos. Foi falando que não é por aí, porque mesmo que a pessoa tenha a cabeça que acha que determinada política é de um jeito, a gente não pode acreditar que isso é motivo pra gente excluir, abolir, jogar uma bomba em cima da cabeça da pessoa, porque ela vai votar num cara que eu não gosto. É uma coisa que, isso sim, gente, isso beira a demência. Isso é um surto psicótico profundo, isso. Profundo isso. Tá. E aí esse meu irmão, vamos acelerar a conversa. E aí esse meu irmão, gente boa, simpática, escutou tudo. Né? Eu falei de Deus, falei que a gente tem que respeitar as opiniões, tudo bonitinho. E ele escutou. E aí ele falou assim, então você tá cheia do Espírito de Deus. Só que você ainda não tá no caminho certo. Gente, ele não disse com todas as letras, mas o que é o caminho certo para ele? O caminho certo para ele é eu não acreditar em Umbanda, em ufologia e em kardecismo. Então, mesmo eu manifestando no meu dizer, né, que não é o dizer, é a conduta que importa, mas mesmo eu falando para ele o meu relacionamento com Deus, e Deus deixando claro que ele não está em antros de intolerância, que ele não está em antros de briga, que isso é Deus, que ele não está em nada disso, mesmo fazendo alusão a Jesus e dizendo que Jesus andou com todo mundo que pensava diferente dele, e isso é uma verdade que ele não pôde sequer contestar assim de linha, ele não pôde contestar porque isso é uma realidade. Ninguém pensava como Jesus. Ele morreu porque as pessoas eram intolerantes ao pensamento dele. Você tá entendendo? Então, ele mesmo assim, para ele o que importava não era o fundo, não era a essência. Isso é Deus. Eu não tô em antros de discussão. Eu não tô em antros de fofocaiada. Eu não tô em antros de separatismo. Por quê? Porque é uma artimanha diabólica separar para conquistar. Então a gente vai separando, vai colocando um contra o outro, branco contra o preto, lulu, Lula contra Bolsonaro, e por aí vai. Entende? É uma artimanha diabólica. É uma artimanha demoníaca isso. Dividir para conquistar. E ele não pode contestar o que eu falei, né? Então você tá cheia de Deus, ele disse. Mas você ainda não tá, porque você ainda não é filha de Deus, ele falou.
você ainda não é filha de Deus. E eu até ia responder, mas eu falei, deixa. Aí eu escutei, e ele falou assim, que eu não era filha de Deus porque eu não aceitei Deus ainda. Não aceitei Deus verdadeiramente. Por quê? Porque eu não tinha aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador. E olha que eu falei muito de Jesus. Veja bem, olha isso. Repare isso. Repare isso. Repare isso, repare isso. E aí, ele virou e falou assim, pra você aceitar Deus, é fácil. E você vai virar filha dele, é fácil virar filha dele. Você só tem que falar 4 palavrinhas, você só tem que falar em voz alta que você aceita ele como seu único e suficiente Salvador. É fácil. E aí você vai virar filha, mas você ainda não é filha. Gente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, Senhor. Olhai por essas almas, meu Pai. E aí, ele foi falando que se você faz isso, os anjos ficam do nosso lado e o diabo fica para trás. Isso é verdade, isso acontece. Só que ele estava dizendo que, assim, ele acreditava que, pelo menos foi o que eu entendi, só se eu entendi errado. Eu entendi que era literal para ele, que eu podia ser uma pessoa toda torta da minha cabeça, né? E peraí, e assim, que aí tem que desdobrar o pensamento, tá? Mas assim, eu sou toda torta, fiz um monte de bobagem. E aí, aquele pensamento de, aceitei Jesus, estou dormindo na glória. E eu falei, você me desculpa, mas eu não acredito nisso. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, Jesus te perdoou, ele te ama, mas você vai purgar em algum lugar, que eu não sei qual é, mas eu sabia, mas porque como é que eu vou falar de umbral pra ele? Ele ia falar, sai, diabo! Aí eu não falei. Mas eu falei, você vai purgar em algum lugar e aí depois você vai, porque Deus é muito bom. Né? Deus não vai condenar ninguém por muito tempo. Falei isso mais um pouquinho. Né? Tentei falar do jeito que dava pra não assustá-lo. E aí tinha uma amiga dele que falou assim, não, mas é isso que você tá falando mesmo, é que tá mal interpretado e tal, mas é isso. A gente purga e depois não sei o que. Aí ela falou, não sei se ele concordava com isso, ele enquanto um pastor, né? Mas ela foi o que ela me disse. Então vocês vejam, gente, uma ideia de que eu posso ter sido um criminoso terrível, né? Um destruidor, joguei uma bomba de Hiroshima e Nagasaki lá, destruí, fiz gente, eu não sei nem que nome dá para aquilo lá, uma atrocidade cósmica, né? Mesmo que tenha sido ali, mas uma atrocidade, gente, cósmica, planetária, terrível, aquilo afetou todo o planeta e todo o cosmos ao redor, com certeza. E os caras, se tivessem falado, ai meu Deus, que arrependimento, eu aceito Jesus como meu único suficiente suficiente Salvador, e ia estar um monte de anjo lá dele. Presta bem atenção nisso, gente. Presta bem atenção nisso, gente. Por que eu quero falar isso pra vocês? Porque não é assim que a banda toca. Você tá entendendo como é que é? Não é assim que a banda toca, não. Não é assim que a banda toca, não. Então, ele chegou e disse assim, não, é por causa do arrependimento. Eu creio no arrependimento, o arrependimento existe. Mas como é que você diz que o cara... vamos devagar. Existem pessoas que cometeram muitas atrocidades e pensaram e realmente falaram, realmente, meu pai, o que eu fiz, isso é uma coisa. Só que ele vai pagar. Ele vai pagar, gente. Porque tem a ver com densidade, tem a ver com energia, tem a ver com padrão energético. É ótimo que, meu Deus, o que eu fiz? Eu destruí, Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, meu amigo, você tá cheio de diabo do lado. Você tá tomado. Você tá rodeado de espírito trevoso. Então, nesse caso, não bastará só você professar o seu desejo e o seu sentimento de arrependimento. Você terá que agir de acordo como uma pessoa que foi tocada pelo esclarecimento. Você estava na ignorância, cometeu essa atrocidade terrível, explodiu uma cidade, um país, um mundo, e você terá que purgar o que você fez. Deus te ama. Jesus, eu te aceito. Aceita, meu filho? Que bom. Então agora a gente vai começar a brincadeira. Então você me aceita? Então agora você vai ter que passar, meu filho, por todo um caminho para que eu possa te reconhecer.
Porque você tá tão obscurecido, você tá tão obscurecido que eu não tô conseguindo nem enxergar você aí. Porque é tanto morbo fluido, é tanta energia densa e deletéria ao redor de você, que eu não sei nem onde você tá nisso daí. Então você vai ter que se purificar. Mas eu tô com você. Tô te mandando toda a energia, eu tô te sustentando no meu amor. Isso sim. Mas esse cara vai passar o pão que o diabo amassou com o pé e terminou de amassar com o rabo, sim. Sim. Ou nessa vida, ou em outras vidas. Mas passará. O bem que ele vier a fazer vai atenuar essas parcelas. Como que eu purifico, como que eu acelero o processo de quitação de débitos perante a justiça divina? Com o bem que eu faça. Ora, o bem que eu faça é somente a caridade material? Dou um pão, dou uma marmita, um cobertor? Não. Porque essa é a caridade mais fácil. Essa é a caridade mais fácil. Claro que tem valor para Deus. Mas a caridade, ela não é medida, olha só, a caridade, ela não é medida pelo aquilo que a gente vê. A caridade, o que determina o valor dessa caridade é justamente os componentes que a gente não vê, que é a emanação energética e o pensamento sentido sobre aquela ação que você faz. Ou seja, tô doando uma marmita. Tô doando essa marmita porque Deus tocou meu coração e eu sinto que esse cara tá nessa situação e deve estar sendo muito difícil para ele e ele é o meu irmão. Então, eu não posso levá-lo para minha casa porque ele tem que passar por isso. Mas Deus falou comigo e eu sei que hoje ele pode comer uma marmitinha. Então, eu vou fazer uma marmitinha para ele nota 10. E aí você faz. Tem amor, tem carinho. A sua intenção é de amenizar o sofrimento dele. Entendendo que ele precisa quitar aquilo ali. Isso é uma coisa. Caridade maior que essa é a caridade que a gente faz para com aqueles que nos cercam. Que querem o nosso mal, que ficam tramando contra nós. São pessoas, a maioria, que não precisam de comida e nem de cobertor. Elas precisam de paciência, elas precisam de compreensão, elas precisam de entendimento da nossa parte. De saber que ela está estagiando naquele nível. Caridade maior é essa. Caridade maior é eu estar sendo verdadeiramente ridicularizado dentro do meu trabalho. Estou sendo vítima de uma série de injustiças. E não odiar, e amar, e ser capaz de chegar à noite, na minha intimidade com Deus, no meu quarto, no meu banheiro, na rua, onde quer que seja, mas naquilo que é próprio meu e Deus, fala, Pai, os ilumine. E não só desejar que Deus os ilumine, mas agradecer pelo que se está passando. Vocês conseguem fazer isso? Agradecer por aquele cara que está te perseguindo e te dando uma oportunidade sublime perante as leis universais, perante Deus, perante o cosmos, de acelerar o seu processo? Porque se você consegue rezar por ele, pedindo para Deus esclarecê-lo, com amor, e consegue ser grato, porque ele está acelerando o seu processo evolutivo, ô meu amigo, você é um samurai! Você é um samurai da espiritualidade. Você não é qualquer um. Caridade maior é essa. Caridade maior é você ser humilhado, escarnecido dentro de casa. E eu não tô falando que você tem que ficar aturando abusos. Veja, vamos devagar. Mas, ao invés de você reagir com fúria, você consegue se manter doce. Você consegue se manter afável. Você não se permite ser contaminado por todo aquele arquétipo, por toda aquela energia, por toda aquela configuração mental que em nada tem a ver com quem você é. Isso é um particular da pessoa. E você sabe. E você foi humilhado hoje aqui. Mas no dia seguinte você tá lá com a pessoa de novo. Caridade maior é essa. Porque essa exige uma movimentação interna. Dar a comida é bom, é ótimo, façam.
Mas a comida é uma movimentação externa. Ah, é muito fácil. É facílimo. É facílimo. Caridade maior é aquela que exige um despreendimento interior. Ah, meus amigos, é o que mais falta nesse mundo. Então não existe isso de que você foi uma pessoa diabólica em vida, aceitou Jesus, que bom, Jesus está feliz porque você o aceitou, ele também te aceita do jeito que você é, mas você agora vai ter que, gente, trabalhar, entendeu? Vai ter que rebolar o bumbumzinho, para quitar tudo aquilo que você fez, tá? E não tem essa de que não vai tocar, essa ideia, entende? Isso existe, gente. Existem pessoas que são bem negativas, assim, por conta daquilo que fizeram, mas realmente, é que tem casos e casos, entende? Tem casos e casos. E tá sendo perseguida pelos maus. E para que a pessoa vá para a luz, isso acontece mesmo. Deus manda um anjo é suficiente para acabar com milhares, trilhares de demoníacos, entende? Um só, um espírito só. Isso existe, é verdade. Ah, eu aceitei Jesus. É sincero do coração. É sincero. Pai, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou reparar todo o mal que eu fiz para todas as mulheres, para todas as pessoas que eu viciei em drogas. É verdade, isso existe. Deus vai colocar um anjo do seu lado para que você cresça. E pode até ser que por algum período na sua vida você fique até bem. E você vai falar, nossa, Deus existe. Mas, meu irmão, chegará o dia, e esse dia chegará, que as coisas vão começar a virar. Deus, então, te sustentou para que você não desviasse do caminho nesse início. Porque você precisava desse reforço nesse início. Deus, então, envia espíritos para sustentar no amor dele aquele espírito muito demoníaco, muito trevoso, para que ele consiga caminhar. Porque Deus sabe que ele quer, Deus viu que é sincero, mas Deus sabe, ele está muito no mal. Mesmo que ele queira e mesmo que seja sincero, ele vai fazer muita besteira ainda. Mas para que ele não seja desmotivado, Deus vai colocar um anjo, 2, 5 mil, não importa, do lado dele. Por quê? Porque ele é a hora das trevas. As trevas vai fazer o possível e o impossível para trazer esse cara para a sombra de novo. O possível e o impossível. Então Deus sabe que se esse cara não tiver esse suporte no início, ele não vai conseguir caminhar. Então Deus coloca os anjos, a vida dele começa a fluir. Ganha emprego melhor, troca de carro, troca de casa. E esse cara, nossa, Deus existe. Nossa, Deus é maravilhoso, porque ele precisa dessas comprovações. Porque o que está para vir lá na frente vai ser desencorajador. Porque ele é muito trevoso. Os karmas dele são altos. Então Deus faz esse balancinho. Então no início vai ser lindo. São esses que a gente vê que eram traficantes, que era tudo que você imaginar. Que quando falam, eu aceito Jesus de verdade, a vida começa a andar, ele sai da cadeia, ele encontra uma mulher legal, eles vão morar juntos, e eles falam de Deus com aquele furor, com aquele fogo vivo, que você fala, porque eu aceitei Jesus, e porque ai, e fogo, e chama, labareda, uau, você fala, gente, que fé é essa, cara, meu Deus, ele testificou a existência de Deus. E ele fala, Deus está dando sinal na minha vida, eu era traficante, cara, tô com um barraco legal, ou não, um barraco não, tô com uma casa legal, agora eu sou corretor de imóveis, e não sei o que, vai ser lindo. E você quer saber? Tem gente que vai até o fim da vida assim, você quer saber? E é a partir da outra que a brincadeira começa. Você tá entendendo como é que é? Porque ele precisa testificar. Ele precisa saber da existência de Deus. Porque quando a chavinha virar, se ele não estiver seguro dessas experiências que ele viveu com Deus, ele tem que saber que ele pode confiar. Então Deus dá esses sinais para ele. Porque quando a chavinha virar, vai ser um Deus nos acuda. Ele vai ter que ser muito forte na fé dele.
Porque se ele não tiver força na fé dele, ele cai. Porque ele tem 80% de trevas e só 20% de luz. E outros têm 98% de trevas e 2% de luz e quer mudar. Então, meus irmãos evangélicos, presta atenção nisso. Porque muitos de vocês falam sobre isso, não é com esse entendimento que eu estou trazendo aqui agora. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Vocês acreditam verdadeiramente que basta dizer eu aceitei Jesus e você está salvo. E no dia seguinte, tá lá no círculo de oração, fazendo fofocaiada da galera. Então eu falei pra ele, então, mas não é só dizer. Aí ele falou, não, eu sei. Falei, não é só dizer, você me desculpa. Por quê? Por quê? Porque essa humanidade aqui, não importa o lugar do mundo, tá cheio de Deus, de Buda, de não sei o que lá dentro da boca, mas o coração tá cheio de rapina e iniquidade. Tá cheio de ódio e não estão fazendo as movimentações necessárias para as mudanças necessárias do seu ser. Fala de luz, mas está embebido em trevas. Não está resolvendo a intolerância que tem, não está resolvendo o ódio que tem, não está resolvendo a inveja que tem. E fala, eu aceitei Jesus. E condena a prostituta, condena o viadinho, condena a sapatão, condena a moça que abortou, condena o bebum. E condena. Quer dizer, cara... Tem um rapaz que eu adoro, já é falecido, que ele falava assim, eu não aceito que nenhum ser humano que defeque igual a mim venha me botar o dedo na cara e me dizer. Deve porque ele era homossexual, né? E ele passou, né, algumas questõezinhas e tal. Ele falou, não admito, isso é problema meu e de Deus. E é sobre isso. Ai, porque ela é uma abortista. Isso é problema com Deus. Não nos cabe. O que não significa que a gente tem que apoiar. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que o que a gente puder fazer para esclarecer as pessoas com respeito, isso é uma coisa. Outra coisa é eu chegar e querer violentar a pessoa, agredir a pessoa fisicamente, humilhar a pessoa. Deus não está nisso. Gente... Não nos cabe. O que a gente pode fazer em palavras, o que a gente pode fazer em orações fervorosas, para que Deus tire, dissuada a fulana de cometer esse mal, sabe? O que a gente pode fazer dentro de um campo energético luminoso, que é o Senhor. Esclareça ela, mas não no sentido fanático. Dá um ensinamento pra ela, meu Deus! Ensina! Não, isso não. Não, isso é circo. Não. Dentro de um sentimento real. Sim, dentro de uma intencionalidade real de amor por ela. Não só por ela, mas como pela criança. Por exemplo, é um exemplo. Ai, pai, porque ele é um bebum. Pô, então, ore por ele. Ore por ele. Sabe? Não passa por ele e fala, seu vagabundo. Pra que isso? O cara já é tão infeliz. O cara já se sente assim. E talvez ele até seja, mas... Meu Deus, quem sou eu? Gente, quem sou eu na fila do pãozinho? Pra agir assim com uma pessoa que, tadinho, já tá ali totalmente no mal. Porque está fora, meus irmãos. Estar fora das leis de Deus, e não das leis dos homens, das leis de Deus de amor, é estar em absoluta desgraça. Essas pessoas, por exemplo, não precisam mais disso, de mais ódio em cima delas. Então, se você ainda
não desenvolveu a capacidade de amá-los pelas escolhas, apesar das escolhas que eles fizeram para si, você, então, não diga nada. Então, a sua questão não é mais com ele, é com você. Então, o trabalho que você vai fazer não vai ser mais sobre, ai, pai, ajude ele, lá. Porque você não tem esse amor para dar. Você tem esse amor para pedir. Então, você vai chegar em Deus. E você vai falar, pai, eu tenho repulsa disso daí. Você tá entendendo? Me dá nojo, me dá asco. Eu acho que o mundo seria melhor sem os mendigos, por exemplo. Então, você tem amor a pedir. E esclarecimento para pedir. Aí sim, aí é uma outra coisa. Uma outra coisa. Porque como que você vai dar o que você não tem? Então você diga, pai, traga para mim esse entendimento. Pai, eu tô sentindo um ódio no meu coração. Quando você declara as suas sombras, você está colocando luz sobre elas. E naquele momento você já não é mais refém delas. Naquele momento, como você as viu, elas estão controladas. Porque se você sabe que elas estão ali e finge não ver, elas vão pegar você por trás, elas vão te pegar pelas costas. Declarar, manifestar a inveja, a intolerância, o vício em sexo, o vício em drogas, o vício em jogatina, o vício em fofoca. Entre você e Deus, isso não é comigo, não é com a Giovana, não é com a Joaquina, não é com a Cláudia, não é com a Zequelê. É particular seu com Deus. Ninguém tem nada com isso. Sua vida é seu particular. Sua vida é seu particular. Então, irmãos evangélicos, cuidado. Cuidado. Como assim uma pessoa que ama a Deus, como assim uma pessoa que age e se esforça para se melhorar, como assim uma pessoa que só fala de amor, que não se envolve com intriga, com nada disso, como assim essa pessoa, por que não disse, eu te aceito, você, Jesus, como meu único Salvador, não é filha? Aí, olha só, gente, olha quantas problemáticas nessa conversa que eu vivi com esse meu irmão. Primeiro, ele não falou assiduamente, mas para bom entendedor, minha palavra basta. Ele entende Jesus como Deus, Jesus longe, bem longe disso, não é Deus. Eu aceito Deus como meu único e suficiente Salvador, Jesus não. Eu aceito Jesus como um guia para o caminho que eu devo seguir, e eu o amo. E agradeço muito porque ele tem feito muito por mim. Isso é uma coisa. Meu único e suficiente Salvador é Deus. Só ele. Né? E aliás, nem ele. Meu único e suficiente Salvador sou eu mesma. Você tá entendendo como é que é a conversa? Você que tem que ser seu Salvador. É você que vai se salvar. Você tá entendendo como é que é? A conversa é essa. É você que se salva. Aí falou lá, não lembro se foi esse rapaz ou se foi a mãe dele, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Gente, terceiro milênio, cara. Meus irmãos, a gente tá no terceiro milênio, cara. Jesus não morreu pelo pecado de ninguém. Ele morreu porque a humanidade era má. E se encarnasse de novo, seria morto de novo por esses que o defendem. Porque não entenderam nada. Jesus foi morto por intolerância ao novo, por intolerância à luz, por intolerância ao diferente. E os maiores intolerantes que nós temos são os religiosos. São os mais intolerantes de todas as religiões, que sentem ódio, que sentem raiva quando alguém pensa diferente deles, ou quando alguém diz numa boa que, olha, eu não penso assim não concordo, sobe o sangue. Então vocês não sabem nada do G, vocês nem sabem quem é o G, vocês estão numa viagem
há 2000 anos. Gente, a gente tenta assim, ai, porque o irmãozinho, porque é decainho, mas caramba! A gente vai estudando, vai vendo que o problema dessa humanidade não é de hoje. Gente, não dá, cara. Vocês não são tadinhos. Vocês são uns loucos, uns insensatos, uns burros. É muitas vidas falando, cara. Quem que aguenta isso? Gente, não dá. Terceiro milênio. Ele não morreu pelos nossos pecados, ele veio trazer o entendimento sobre o infinito. E essa humanidade rejeitou, porque queria ficar no planetinha azul, no inferninho azul. Não quis saber de quem ele era, de quem se era cada um. Quis saber daquilo que poderia ser na ilusão. Não queria saber da verdade de quem era, mas queria saber da ilusão que seria por um breve período. Outro equívoco. Porque Jesus virá e tomará a gente como sua noiva. A gente quem? A gente que falou, ai, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador, noiva. Eu entendo que essas linguagens são metafóricas, são alegóricas, eu até acho bonito, você quer saber. Mas não tem noiva, não tem noivado. Que noivado que é esse? Sendo que esses que falam de Jesus são os mais violentos que tem. São esses que batem no peito e falam de Jesus, e quando vê, tá, uma pessoa que é homossexual, quando vê uma pessoa que pensa, tem um outro pensamento político, são esses que se juntam aqui numa rodinha e ficam olhando assim, ó, como se fossem leprosos. São esses os quais Jesus olhará nos olhos e dirá, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Mas, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome abrimos guerra. Senhor, em teu nome matamos homossexuais. Em seu nome matamos esquerdistas. Em seu nome odiamos os direitistas. Senhor, em teu nome condenamos as abortistas. Em teu nome, Senhor, em teu nome condenamos todo aquele povo. E ele olhará e falará assim. Então, né? Ele falará assim, que a trave no teu olho continua aí. Você tá entendendo? Vai falar, então, você viu tudo isso, mas a trave no teu olho você não viu. A trave no teu olho você não viu. Você tá entendendo como é que é? Então, quem sois vós para apontar dedos? Gente, você tá entendendo? Para dizer que fulano, porque é da Umbanda, porque é da Quimbanda, porque é da Quelelanda, não é filho de Deus. Aí o pastor falou, porque a gente é criatura, somos criaturas, porque Deus cria. Ele nem sabia do que ele estava falando. Deus cria. Somos criaturas e filhos ao mesmo tempo. Então, o sentimento de ser especial, que é a mesma coisa que os judeus têm, que acham que são um povo prometido. Quanto orgulho! O orgulho e a vaidade serão sempre um véu jogado sobre as claridades celestes. Gente, quanto ciúme de Deus, quanta cegueira, quanta arrogância, meu Deus, falta vocabulário.
Vocês não são especiais. Gente, só existe um especial e é Deus. Ele ama todos igualmente. Ama Jesus do jeito mesmo e até mais forte, se for ver, do que ama do mesmo jeito que ama o Fernandinho Beiramar. Do mesmo jeito que ama Hitler. São os que mais precisam dele. São os que mais precisam dele. São aqueles que ele mais devota atenção. Então Deus dirá: então, filho, eu tô vendo, né, que você expulsou demônios em meu nome, não sei o que lá, piriri e tal. Mas eu queria entender uma coisa com você. Será que se você não tivesse, em vez de julgado, tivesse levado o entendimento, em vez de ter separado, você não teria agregado? Como eu, através do meu filho Jesus, do meu filho Chico Xavier, do meu filho Pedro Augusto, do meu filho Allan Kardec, do meu filho Mahavatar Babaji, do meu filho Sai Baba, do meu filho sei que lê, Culoculu, Madre Teresa, não sei que aonde. Será que você não teria tido mais êxito? Porque Deus, veja bem, essa questão da intolerância é um assunto sério, gente. Repare que, irmãos evangélicos, vocês acreditam em Deus, eu acho. Então vamos falar do poder dele. Vocês acreditam que ele é o ser mais poderoso que existe no cosmos infinito inteiro? Eu digo que é. Você acha que o ser mais poderoso que existe no cosmos infinito inteiro não tem poder para sujeitar toda a humanidade desse mundo e de todos os outros mundos que existem, de todos os mundos paralelos e metaversos? Você acha que ele não tem poder suficiente para obrigar toda essa humanidade a ser boa, a ser cristalina, translúcida, verdadeiramente perfeita? Você acha que ele não tem esse poder? E se ele, que é ele, tem esse poder e não usa, ao contrário, manda de tempos em tempo emissários no Brasil, na China, na Índia, não sei na onde, para trazer o entendimento sobre as coisas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não obriga, mas que ele quer que por meio do exercício do pensamento de cada criatura, de cada filho, as pessoas comecem a atinar que existem uma nova forma, um jeito melhor de se viver. Porque ele não obriga ninguém a nada. Ele não obriga ninguém a nada. Ele não obriga nem a ser amado. Ele só fala assim: vai lá, fala de mim. Fala que aqui tem muito amor. Fala lá para eles. Mostra para eles um jeito melhor de viver. Mostra para eles, através da sua vida e do testemunho da sua vida, que existe um jeito melhor para se viver. Eles vêm se eles quiserem. Mas meu pai, eles não vão aceitar. Eu vou lá, talvez eu seja trucidado, porque eles não vão concordar, pai. Eles não vão nem aceitar que é o Senhor que está me mandando. Filho, vai que eu te sustento. Talvez muitos não acreditem, mas se um acreditar, meu filho, tá ótimo. Porque uma vida para Deus vale muito. Uma vida para Deus é o infinito inteiro. Então vai por esse um. Porque todos têm valor para Deus. Todos, sem tirar nem pôr. Que seja o Fernandinho Beiramar. Que seja esse, por exemplo. Ou tantos outros piores, porque ele não é o pior espírito que existe na face da Terra, nem perto disso. Infinitamente piores que esse cara. Esse cara daí é pinto,
perto, na frente de outros tantos, encarnados e desencarnados. E aí ele vai mandar o anjo para amenizar o sofrimento por ali, por aquele momento, para quando ele estiver mais equilibrado, começar as provações, as expiações, para quitar os débitos. Então não existe isso. Não existe isso de que aceitou Jesus está salvo. Porque não adianta nada você dizer que aceitou Jesus e continuar agindo como o filho do demônio, por meio das suas intolerâncias, por meio da sua inveja, por meio do seu rancor, por meio do seu ódio gratuito a tudo aquilo que é diferente de você. Porque Deus é a própria manifestação da pluralidade e da mudança. Graças à impermanência, tudo é possível. E se você é incapaz de aceitar a pluralidade de quem Deus é, você não está pronto para Deus ainda. Você não sabe nada sobre Ele ainda. Você não entendeu nada ainda. A pluralidade dele se manifesta nos diferentes povos que nós somos, nas diferentes raças que nós temos aqui, humanas mesmo, né? Os negros, porque a raça é só uma, humana, mas enfim. Mas os negros, os indígenas, o lelili, aquela coisa toda. Tá entendendo? Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de dizer o seguinte, para encerrarmos por aqui. A gente demonstra que a gente respeita, a gente demonstra que a gente ama a Deus por meio de condutas de amor e de respeito, e não por meio do que a gente fala. Aliás, a palavra importa pouquíssimo. A palavra pouco importa. Então não é normal eu sentir raiva, não é normal eu sentir ódio porque alguém pensa diferente de mim. Mesmo que o pensamento daquela pessoa seja perigoso. Eu não tenho que odiar. Eu não tenho que odiar nada. Eu tenho que ter entendimento de que aquela pessoa está muito equivocada. E através de um despreendimento amoroso, eu vou falar, meu amigo, você está pensando equivocado. O seu pensamento vai gerar isso, isso, isso. Mesmo que esse amor me leve a falar com firmeza. Mas ainda assim, é o amor que está saindo de mim. É o amor que está saindo de mim. Não é o ódio. Não é intolerância porque você pensa diferente. Será que dá para entender isso? Eu acho que tá fácil. Um pai e uma mãe, já vividos, conseguem compreender que certas ideias dos seus filhos estão bem equivocadas. Então, eles agem num sentido de amor. E eles são duros, incisivos nas suas palavras. Mas a incisividade, ela vem de um território de profundo amor. E não de um território de profundo ódio em relação ao filho. E porque ele ama, essa força vem dura às vezes. É o amor duro, que vem com uma dureza. Pá! Uma pancada. Mas uma pancada de amor. Não uma pancada de intolerância. Então, se você não entender que Deus não sacrifica as consciências, que Deus entende que cada um tem o seu nível evolutivo, que se Ele é todo poderoso como vocês creem que Ele é, e Ele poderia submeter todo mundo à vontade dele, Ele não faz. Ele faz de maneira pacífica, deixando claro que revolução não é revolta. Se vocês não entenderem isso, vocês vão penar ainda por muitos milênios. Muitos milênios de fanatismo, muitos milênios de cabeça tortinha, muitos milênios de visão estreitadinha e muitos milênios distantes de Deus. Muitos milênios sendo laranja das trevas. Você que se diz um soldado de Cristo, mas na verdade está servindo a Satanás. Então, enquanto isso não chegar, você não fizer o download desse entendimento, você vai jurar que você está defendendo Deus. E quando você desencarnar, pastor, pastorinha,
e o que quer que seja, você vai se ver numa realidade espiritual triste. E você vai falar, ué, gente, mas o que tá acontecendo? Se eu expulsei demônios em nome dele, dela e não sei de mais quem. Aí vão falar, mago mau, mago das trevas, bruxo, você é como nós. E você vai falar, imagina, eu sou servo de Jesus. E aí, vão abrir perante você uma tela fluídica e vão te mostrar, numa conversa, com uma pessoa de uma visão de mundo diferente, ou uma religião diferente, e vai mostrar você nesse diálogo com aquela pessoa, a pessoa falando de uma coisa que você não concordava, que para você era demoníaco. E vai mostrar saindo de você uma energia totalmente densa, pesada, indo em direção a ela, envolvendo ela e fazendo mal para ela, adoecendo ela, levando ela às vezes a óbito, dependendo da densidade. Aí vão mostrar todos os espíritos, muitas vezes, que estavam ao seu redor. E você vai perceber que não tinha anjo nenhum ali. Ou não, até tinha. Tinha um anjo, 2 ou 3, ou mais, mandando emanações para que você e também aquela pessoa não fosse naquela direção. Não tivesse essa intolerância. Mas vai mostrar os anjos desse lado e vai mostrar os demônios desse também mandando uma energia. Vai lá, olha que absurdo, ela pensa diferente de você, a pessoa pensa diferente de você. E vai mostrar que em vez de você ficar desse lado, você foi voluntariamente para esse. Por quê? Porque você é como eles. E não quis mudar. O problema não é quem a gente é hoje. É quem a gente quer ser, você tá entendendo? Então, poxa vida, eu queria ter agido diferente. Mas não basta só querer, gente, tem que fazer. Bom, meus amiguinhos, agradeço aí, tá bom, gente? Então, não tenham Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas antes Deus como o único e suficiente Mestre. Mas Salvador é você mesmo. Você é que se salva. Deus também só mostra o caminho. A gente vai pelo nosso querer, pelo exercício do nosso querer. Então, se você fez muita meleca na sua vida, venha para a luz. E mesmo que muitas coisas boas aconteçam na sua vida e vão acontecer, saiba que mais cedo ou mais tarde, você terá que pagar as coisas que você fez. Só que a gente paga com o bem. Então, você não tem que esperar umas movimentações acontecerem na sua vida. Se reformule agora. O bem que eu estou falando é da marmita na rua? Não. Pode fazer. É bom, mas eu tô falando, pare de odiar, tira a intolerância religiosa, tira a intolerância política, tira a intolerância e preconceito de ordem sexual, tira preconceito de cor, tira a misoginia, tira preconceito com homem, tira ódio de homem, tira ódio de todo tipo. Entenda, confiem agora e compreendam depois. Confiar em mim? Não. Confie em Deus agora. Essas falas não são minhas, mas dele. Confiem nele agora e compreendam depois. Sai desse antro de brigalhada. Sai desse antro de fofocaiada. Sai desse antro de veneno pra tudo que ela... Sai dessa nojeira. Sai dessa imundice. Sai agora. Sai já. Sai. Isso é atraso. Deus não está nisso. Não aponte o dedo na cara de alguém que só porque tem uma visão diferente que a sua, você vai dizer que você não é filho de Deus. Não faça isso. Porque você não sabe nada de Deus. Você não sabe nada nem sobre você mesmo. Como é que você quer saber a relação do outro com Deus? Como é que você quer apontar a relação do outro com Deus, sendo que você não sabe nem quem você é? Você não sabe nada de você. Que dirá saber de Deus? Quanto mais sabemos de nós, mais a gente se aproxima de Deus. Tá certo?
Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.